para vocês sentarem e ficarem confortavelmente sentados, tranquilos. Podem sentar, isso. Podem achar um lugar. Os jovens, esses jovens aí atrás, podem sentar, viu? Fique à vontade para agora você ficar mais tranquilo, você não ficar cansado com a perna em pé o tempo todo, né? Amém. Olha aí que maravilha. Como é bonito todo mundo sentado, né? Irmãos, eu quero lembrar a vocês que nós estamos ainda no nosso período onde estamos trabalhando a importância do governo da igreja. E hoje, o nosso texto base de hoje está em 1 Timóteo capítulo 3. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. E nós vamos entender hoje com as qualificações que o apóstolo Paulo coloca para os líderes da igreja, porque é que nós devemos nos importar com este assunto, porque isto pode livrar a igreja de maus líderes. Esse período pré-eleição para os líderes da igreja aqui é um período de bastante oração e reflexão, onde a igreja precisa entender por que nós precisamos de líderes saudáveis. Não é anormal você ligar a sua TV ou ver no seu Instagram falsos pastores, falsos líderes de igrejas, que baseados na sua própria compreensão, seu próprio entendimento, colocam a perder pessoas que poderiam estar fazendo a vontade de Deus e estão fazendo a vontade dele mesmo ou até do próprio inimigo do Senhor. Quem não lembra aqui, eu acho que foi no Globo Repórter, foi no Fantástico, de um pastor no interior do Piauí, que ele tinha lido um texto no livro de Oséias, que dizia: vai, ama a mulher do teu amigo e adultera. E ele leu esse texto, não era adultera, era a adúltera. E ele entendeu que ele deveria, por causa de um acento, ele entendeu que deveria namorar ou ter relações com uma irmã da igreja. E o marido da mulher, por também não ter conhecimento bíblico, veja, o pastor não sabia nem o português direito, imagina teologia, né? Imagina a Bíblia. Ele leu adultera como uma ordem, mas era aquela que é adúltera. E ele teve relações com uma irmã da igreja e o marido aceitou. Por quê? Porque estava na Bíblia. Porque estava na Bíblia. Então, nós vemos diariamente igrejas e mais igrejas sendo vítimas de maus líderes, de maus pastores. Quantos irmãos nesta igreja aqui chegaram nesta igreja aqui feridos com maus exemplos de maus líderes que estavam fazendo da sua autoridade um autoritarismo, usando do púlpito para falar da vida dos outros, líderes que eram antiéticos, líderes que eram autoritários, líderes que estavam usando da sua prerrogativa pastoral para de alguma forma passar por cima das pessoas. Então, por que é importante estudar sobre o governo da igreja? Porque estudando sobre esse chamado, a responsabilidade dos presbíteros na igreja, dos diáconos, dos evangelistas, dos pastores, que nós podemos ter uma igreja mais saudável, uma igreja que parece mais com aquilo que Jesus Cristo, chamando em Mateus capítulo 16, ele disse, a partir do versículo 18, ele disse:
tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Então, se Jesus, o nosso Senhor, está dizendo que Pedro como uma pedra pequena, e se você ler o contexto, Pedro está saindo de uma afirmação de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é neste contexto, e é nesta pedra que é Jesus, que ele diz que Pedro é uma pedra pequena. Como estas pedras aqui, esses tijolos são pedras pequenas. Mas há uma grande pedra aqui de concreto, firmada debaixo dos nossos pés, que está segurando esses tijolos, essas colunas e a firmeza desse teto. Cristo é esta pedra, ele está dizendo aqui em Mateus. Esta pedra, esse fundamento. Ele diz que Pedro, assim como nós, é essa pequena pedra, esse pequeno tijolo nesta igreja, mas que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja que Jesus está estabelecendo. Então, Jesus Cristo estabelece a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre mim, sobre esta afirmação que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, se a igreja pertence a Jesus, os líderes que Jesus coloca nesta igreja precisam entender que a igreja deve ser servida por eles, e não eles se servirem da igreja. Vemos também hoje muitos líderes que se servem da igreja. A igreja serve para lhe servir. A igreja deve servir a Deus, por servir as pessoas. Mas os líderes precisam entender que eles são colaboradores de Deus na obra do Senhor, e não aqueles que recebem os benefícios e a glória e a honra que só pertence a Jesus. A glória e a honra é de Jesus Cristo, não é minha como pastor da igreja, não é do líder da igreja. A honra e a glória da igreja pertence ao noivo, ao dono, ao proprietário, aquele que morreu na cruz para salvar a sua noiva. Então, a palavra de Deus neste capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, e também Tito, capítulo 1, vai nos dar as qualificações. Em Atos 20, 28, diz: olhai, pois, por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos concedeu, vos constituiu supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Mais uma vez, agora, a palavra de Deus está dizendo no livro de Atos, vimos Jesus, agora uma afirmação em Atos. Ela é de Jesus, ele resgatou e pagou pelo seu sangue precioso. E essa é uma instrução de Paulo aos presbíteros. E ele diz: olhai por vós mesmos, cuidem de vocês mesmos, e também cuide do rebanho, o qual o Espírito Santo vos colocou lá. Mais uma vez, a figura presbiteral, episcopal, pastoral na igreja não é colocada para cuidar dos seus próprios interesses e nem por si só. Ela é colocada no rebanho que pertence a Deus, são colocados pelo Espírito Santo, são constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Mais uma vez aqui, a qual ele, Cristo, resgatou com o seu próprio sangue. Então, em Mateus 16, vemos Jesus dizendo: a igreja é minha, e sobre esta igreja edificarei, eu sou a pedra, a rocha principal da igreja, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E vemos agora em Atos 20 e 28, o apóstolo nos dizer que esse rebanho, que é de Deus, o Espírito Santo constitui bispos para apacentarem, para cuidarem como ovelhas dessa igreja que pertence a Deus, a qual Jesus resgatou com o seu sangue. Então é muito importante, irmãos, lemos a palavra e entendemos por que as responsabilidades e as qualificações são importantes. A igreja de Jesus sempre precisou de líderes fiéis, comprometidos com a palavra de Deus e com o bem-estar espiritual de cada congregação. A Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu presbíteros para cuidar
da sua igreja, pastorear o rebanho e protegê-lo, inclusive, daquilo que eu falei no início, de falsos ensinos ou falsos mestres. Mas quem são esses homens? Como devem viver? O que a igreja pode esperar deles? Vamos abrindo nossa Bíblia em 1 Timóteo 3, vamos examinar o que esse texto vai nos dizer. A palavra de Deus, ela vai nos dar as qualificações para esses homens. E nós hoje vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Todo mundo abriu aí? Todo mundo abriu, só quem não abriu fui eu. Esqueci desse detalhe aqui. 1 Timóteo 3. Pronto. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, e aqui eu quero fazer uma ênfase: episcopado é presbiterato, pastorado, a liderança da igreja. O apóstolo Paulo diz: é uma excelente obra que está almejando. A primeira coisa que temos que entender nessa introdução é que almejar ser um líder da igreja é excelente. É excelente para a igreja, porque tem homens sendo chamados e tocados pelo Espírito Santo, vocacionados por Deus para servirem a ela, por servirem a Deus, servindo no corpo de Cristo, edificando a igreja de Cristo neste mundo, protegendo a igreja de Cristo dos falsos ensinos, levando a igreja até a maturidade, como lemos em Efésios algumas semanas atrás, a igreja que vai parecer com Jesus. Então, é uma excelente obra, porque a liderança, ela tem uma responsabilidade dada por Cristo, foi comissionada pelo Espírito Santo, outorgada pelo Espírito Santo, para proteger, para nutrir, para apacentar a igreja de Deus nesse mundo. Então é uma excelente obra. Agora, essa aí. Agora, Paulo, além de dizer que é uma excelente obra, e olha, eu já passei por lugares onde, quando alguém dizia: eu tenho um chamado, eu me sinto chamado para liderar, para apacentar, geralmente as pessoas eram enterradas. E eu acredito, irmãos, que é óbvio que Deus sonda os corações, e a igreja não é louca, e o grupo de presbíteros não é louco para colocar qualquer um para se tornar um líder na igreja. Nós precisamos analisar o coração e as motivações corretas, é óbvio, das pessoas. Porque Paulo está dizendo que é uma excelente obra. É uma excelente obra. Mas ele vai continuar dizendo: mas é necessário. Olha, é excelente ser isso. É muito bom. Mas Paulo vai dizer: não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Paulo vai dizer: é muito bom, mas é necessário. Necessário significa que ele vai trazer qualificações, pois não é qualquer pessoa que pode servir como governo numa igreja. Ele vai dizer: é necessário, portanto, que o bispo seja, que o pastor, o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como vai governar, cuidar da igreja de Deus? Não seja novo na fé, para que não caia na soberba, como foi o diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do inimigo. Essas qualificações eu quero ler uma por uma e trazer para você uma pequena explicação sobre ela hoje. A primeira coisa é irrepreensível. Quando você lê isso, você pensa: poxa, quem é irrepreensível? Quem você conhece que não pode ser repreendido em nenhuma área? Poxa, ser plenamente irrepreensível é impossível. Nunca vamos encontrar homens para serem líderes da igreja, porque todo mundo pode ser repreendido. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que
Ser irrepreensível significa ter uma vida, uma conduta moral exemplar. Irrepreensível aqui tem a ver com como aquele homem tem valores, princípios que ele carrega não somente no que ele fala, mas naquilo que ele vive. Ser irrepreensível significa que as pessoas ao seu redor têm aquele homem como uma reserva moral, uma reserva de conduta, uma reserva de vida reta diante de Deus e dos homens. Então, ser irrepreensível não quer dizer ser perfeito ao ponto de não ter nada a ser melhorado. Não, irmãos. Ser irrepreensível é ter uma vida moral exemplar. Quando você vier votar aqui em março, lembre-se disso. Outra coisa que Paulo vai dizer é que deve ser marido de uma só mulher. Olha, marido de uma só mulher, porque nesta época aqui, os homens tinham mais de uma mulher, viu? Então é muito provável que nessa igreja ainda tinha irmãos novos que estavam se convertendo e ainda tinham várias esposas. Então Paulo diz, olha, o modelo é Gênesis capítulo 1. O modelo é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus fez um homem para a mulher e a mulher para o homem. O modelo é que o líder deve refletir o ideal de Deus para a família. Por isso que ele diz, marido de uma só mulher. Aqui eu posso também entender o seguinte, que o homem deve ser fiel no seu casamento. O homem deve ter um casamento exemplar. O homem deve ter um relacionamento com a sua esposa, que deve ser um exemplo. Pastor, mas todos nós temos problema no casamento. Vai ser difícil achar um presbítero. Irmãos, aqui não está dizendo que você deve ser perfeito no seu casamento, mas que você deve estar buscando com a mulher que você tem, com o marido que você tem, o líder e sua esposa, devem estar buscando ser fiéis a Deus por ser fiel um ao outro e ser fiel à palavra do Senhor. Então, irrepreensível é ter uma vida moral exemplar. Marido de uma só mulher, além de localmente, na situação imediata desse contexto, eles tinham que de fato ser casados com uma mulher só, não podia ter várias mulheres. Aqui para nós, já que não temos mais essa cultura de sermos poligâmicos, né? Porque, como falei, o exemplo é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus fez Adão e Eva, não fez Adão, Eva, Josefina, Claudinha, né? Não, só fez Adão e Eva, é um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus, sempre foi, né? Aqui também tem a ver com ser fiel, ter um casamento fiel, um casamento abençoador, ou está buscando ter um casamento cada vez mais abençoador. Terceira coisa, ele vai dizer que deve ser temperante, sóbrio e prudente. Temperança, sobriedade e prudência tem a ver com equilíbrio na vida do homem. Um homem temperante é um homem equilibrado, é um homem emocionalmente estável, não instável. O líder, ele não fica vivendo de altos e baixos. O líder, ele não tem uma variação de humor. O líder, ele deve ter uma vida tão sóbria que as pessoas entendem que ele é uma reserva emocional daquela congregação, daquela igreja, daquele grupo de irmãos. A pior coisa que existe são líderes que são tomados pela emoção. Quando um irmão briga comigo e tal, eu começo a mudar com ele, eu sou diferente com ele, eu me torno diferente com aquele irmão. Se o irmão me ama muito, eu sou amoroso com ele, eu sou cordial com ele, eu vou para a casa dele, eu ando com ele. O líder, ele não pode olhar para a congregação e ver pessoas diferentes e ele mesmo tratar as pessoas de maneira diferente. O líder precisa ser sóbrio, precisa ser temperante, precisa ser prudente para viver e caminhar na sua vida cristã, amando, cuidando, respeitando todos da mesma maneira. Eu não estou falando sobre relacionamento, porque às vezes eu tenho mais intimidade com o Kelson, talvez não tenha com o Vitor. Tudo bem, às vezes aí é uma intimidade, mas sobriedade e prudência nós temos que ter nas nossas vidas. Temos que ter temperança. Um líder não pode um dia estar
muito animado e no outro dia está muito cabisbaixo. Ele precisa ter equilíbrio. A igreja tem que sentir firmeza, continuidade na vida emocional daquele homem. Então, se você vai vir votar aqui em março, e você nota que um de nós não tem esse equilíbrio, você não vota essa pessoa. Se você nota que essa pessoa ela tem uma conduta moral na igreja ou fora, que você acha que não é boa, você não vota nessa pessoa. É bem verdade que nós já colocamos homens que já passaram por uma certa peneira naquilo que a liderança entende com essas qualificações. Mas quem vota é a igreja, quem decide é a igreja. É a igreja que deve olhar para os irmãos que vão vir aqui, colocar os seus nomes à frente para liderar e governar, seja como pastores, seja como presbíteros, nesse ministério. Então, equilíbrio emocional e maturidade. O líder não pode ser imaturo. Líderes imaturos com o poder na mão perseguem pessoas. Líderes imaturos com o poder na mão quebram reputações, mancham reputações na vida das pessoas, perseguem pessoas, mancham a carreira daquela pessoa ministerial. Olha, você não acha que às vezes eu tenho raiva de pessoas, não? Dá vontade de esmagar elas, não? Dá. Mas a minha temperança, a minha sobriedade, a minha maturidade me diz que eu tenho que agir sempre como Cristo, não como Bruno. Eu preciso agir como Cristo, não igual a mim. Olha, o meu entendimento não é bom. Os meus sentimentos não são bons. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu queria fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, esse acabo cometendo. Porque nós somos, por natureza, pecadores. Então, no ministério pastoral, presbiteral, episcopal, como líderes da igreja, o líder precisa ser dominado pelo Espírito Santo. A sua temperança, a sua sobriedade, a sua prudência, pelo Espírito Santo. A outra coisa que Paulo vai dizer é que esse homem deve ser hospitaleiro. Hospitalidade tem a ver com acolhimento, ser generoso ao receber, ser generoso ao receber pessoas na sua vida, receber pessoas com amor. Hospitalidade não tem só a ver com deixa essa pessoa dormir dentro da minha casa, usar o meu banheiro e assistir a minha TV, não. Hospitalidade tem a ver como essas pessoas elas são recebidas no seu coração, com hospitalidade. O líder recebe pessoas no coração, ama pessoas com o coração, está disposto a acolher essas pessoas na hospitalidade do seu íntimo. Nós temos uma igreja com mais de 100 pessoas hoje, isso é maravilhoso. Mas eu me lembro a época que eu conseguia ir na casa de todo mundo, hoje eu não consigo mais. Cuidado. Se você diz a um líder: o senhor podia vir na minha casa me visitar? Ele diz: eu posso. E ele não vai, se você falou. Porque tem gente que não fala e quer que o pastor adivinhe. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Na nossa religião aqui, adivinhação é pecado, viu? Só para você ficar sabendo. Então, se você precisa de uma visita de um líder da igreja, um presbítero, um diácono, você tem que falar. Pastor, o senhor podia ir na minha casa fazer uma visita? Claro, meu irmão. Estou à sua disposição. Vou lá. A gente pode estar trabalhando muito na obra aqui, mas a principal obra não é pedras, ferro e tijolo. São almas, mentes, corações para Cristo. Estamos fazendo isso aqui para pessoas, para cuidar de vidas. É impossível um homem como Paulo Garcia visitar todos os membros da igreja dele, são 8.000 pessoas. É humanamente impossível. Mas se alguém chega para ele no gabinete e diz: o senhor pode ir na minha casa, ele tem que ir. Ele não é o líder? Deus não chamou ele para estar na frente daquela comunidade? Para cuidar daquelas almas? Então a igreja cristã em Recife tem que começar a amadurecer. Porque
ser hospitaleiro, meu Deus, como eu fiquei feliz de receber os PGs lá em casa. Recebemos em 5 semanas todos os PGs lá em casa, foi uma bagunça. Eu recebi, a outra está rindo, mas sabe o quê? Eu recebi notificação da síndica do condomínio, por causa de barulho. Olha que vergonha, que mau testemunho. O pastor Léo chegou em casa gritando na minha casa. O outro chegou dançando música italiana, com a pizza na mão. Cada semana chegou um PG fazendo barulho na minha casa. A síndica mandou uma notificação. Da próxima vez vai gerar multa. Os vizinhos reclamaram. Não sorria não, que eu quase pago a multa por causa de vocês. Mas, irmãos, eu faria tudo de novo. Porque eu amo receber pessoas na nossa casa. Essa semana eu liguei para Márcio. Eu disse, Márcio, a gente precisa sentar para ver a questão financeira tal. Era 7 horas da noite, falei com o Vanessa. Vamos lá para casa? Fui para casa de Marcinho. Marcinho pediu sushi, hospitaleiro. Pediu sushi, ó. Depois botou um videogamezinho, foi Marcinho? Eu dei uma lapada nele, dei indo e voltando no futebol. Perdeu para mim. O outro perdeu também. Perdeu não? Ganhou, foi? Ganhando, foi? Aí Vanessa ficou lá com o Luciene brincando com o Lelê. Depois nós subimos lá para cima para falar sobre finanças, que era assunto chato. Mas qualquer hora. Não, pode vir, venha. Então o líder tem que ter esse caráter hospitaleiro. Líder que se isola. Líder que você não tem acesso ao cara, não tem acesso à casa do cara, não tem acesso à vida do cara. Então a hospitalidade é muito importante. Demonstra um coração de alguém que, olha só, presta atenção. Hospitalidade é um coração de uma pessoa que ela está mais preocupada com o seu bem-estar do que com a intimidade dela. Quem está gravando hoje a pregação? Grava esse passe aí. Fazer um corte para você. Fazer um corte. Olha, Paulo está dizendo que o líder tem que ser hospitaleiro. Hospitalidade, um coração hospitaleiro, é alguém que está pouco se lixando para o seu conforto, para a sua intimidade. É alguém que dá a cama dele para você dormir. É alguém que diz, eu estou cansado, eu queria chegar em casa e descansar, mas venha, vamos lá para casa, descanse aqui, fique aqui comigo. O hospitaleiro, ele está pouco se lixando para o seu conforto. Ele se importa mais em ter tempo com você, andar com você, cuidar de você. Esse é um coração hospitaleiro. Aí agora a tela escurece, né? ICR, ok? Pronto. Amém, irmãos? Qual é a outra? Apto para ensinar. A palavra de Deus tem que ser conhecida. O líder, ele tem que ser apto para ensinar. O líder, ele deve exalar nele estudo da palavra. Tudo que vem dele precisa vir da palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus é algo importantíssimo. Por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai dizer que aqueles que ensinam, principalmente os que ensinam a palavra de Deus, são dignos de dupla honra, principalmente os que ensinam a palavra de Deus. Olha, mas ensinar a palavra de Deus, irmãos, não é assim, eu acordei e eu sou um mestre da palavra de Deus, eu consigo ensinar a palavra de Deus. Não, requer de você tempo de leitura, tempo de estudo. Se você é alguém dedicado e quer ser um ministro da palavra de Deus, você vai talvez estudar num seminário para você aprender com outros irmãos, porque você não é a cocada, você não é a bala que matou Kennedy. O líder, ele vai para o seminário, ele vai estudar, não porque isso seja talvez biblicamente essencial, mas isso demonstra que no coração do homem, ele está disposto a aprender com outros. Quantos homens vocês já não conheceram, que foram meus professores no seminário, que tiveram a honra de pregar aqui, falar em cursilhos, como o Bispo Schuller, o pastor Regis veio aqui domingo passado, Bispo Leonides Menezes, meu professor de anglicanismo. Homens que eu tive a honra de aprender aos pés deles, que são meus professores até hoje. Alexandre Ximenes, outros homens que eu sentei e ouvi, que eu tinha que correr atrás, porque ele tinha tirado 5,5 em exegese, e dizer, meu irmão, não deixa eu repetir não, essa matéria não, por favor.
E ele faz essa outra exegese aqui, que essa aqui tu errou nesse termo grego aqui, estava errado. E eu tive que ir atrás. Isso demonstrou para mim. Eu vou te falar, quebrou meu coração. Me fez mais humilde o seminário. Então temos irmãos aí no seminário aí, teológico. Aproveitem. É um tempo tão precioso, tão precioso. E eu fico com tanto medo de seminário online. Infelizmente é o nosso tempo. Mas o seminário presencial é tão gostoso. Você está com os amigos, aquele grupo de pessoas, não é não, Giovanni? Irmãos que você leva para a vida. Leva para a vida. Você está estudando junto, lendo junto, sabe? Era uma maravilha. Então, apto a ensinar é alguém que está preparado, que se esmera no ensino da palavra. Não dado ao vinho, ou seja, aqui não deveria ser um bebarrão, alguém que era dominado pela bebida. Ou seja, irmãos, cuidado com os excessos, cuidado com os vícios, cuidado com o seu testemunho. Um homem que bebe, ele precisa cuidar do seu testemunho. Porque você que bebe pode ser controlado, mas talvez o seu filho que vê você beber não será tão controlado quanto você. Talvez sua filha dirá: eu vou namorar com um rapaz que bebe. Papai bebe. Você é um cristão, você é controlado. E aqui na ICR, todos nós sabemos que não é um problema a gente dizer que bebida não é pecado. Beber não é pecado. Mas temos que ter cuidado. Paulo está dizendo aqui características de um líder. O líder, para estar na igreja, ele tinha que ter uma vida parecida com aquilo que Deus queria como ideal para toda a igreja. Não ser dado ao vinho é alguém que não precisa necessariamente beber, não precisa necessariamente fazer uso da bebida forte. Ele tinha que cuidar do seu testemunho, ele tinha que estar sóbrio em todos os momentos, ele tinha que estar priorizando o seu testemunho e a sua sobriedade. Então ele diz: olha, não pode ser dado ao vinho. Alguns teólogos vão dizer não ser dado ao vinho é definitivamente não beber. Outros vão dizer não ser dado ao vinho é não ser controlado pelo vinho. Eu acredito que é a segunda opção, não ser controlado pelo vinho. Mas como um líder da igreja cristã em Recife, eu posso bater no peito e dizer: irmãos, eu abri mão da bebida alcoólica por causa do meu ministério. Porque eu não quero que um copo de cerveja manche um testemunho que poderia glorificar a Deus e não irá glorificar. Hoje nós viemos lá de Aldeia, e Jailson foi lá para casa com Larissa e com Val. E quando eles chegaram lá em casa, eu disse: vamos ali comprar um refrigerante. Chegamos num lugar que o rapaz estava cobrando R$20 numa Coca-Cola. Eu disse: esse está querendo ficar rico mesmo. Fomos num bar, só cachaceiro. Eu parei o carro e disse: Jailson, vai lá, Jailson. Vai lá, porque é mais fácil explicar tu num bar do que eu. Lá vai Jailson. Maguinho se escondeu lá dentro para ninguém ver ele. Pegou as duas Coca-Cola. Ele disse: eu estava pensando, se alguém me ver no bar. E ele disse: pior, se alguém passar e disser o pastor, aí ele lembrou: o pastor está lá fora me esperando. Isso é uma figura. Mas pagamos 12 contos cada Coca-Cola, não foi? O outro lá estava querendo ganhar dinheiro em cima da gente, né? Irmãos, não tem problema. O cristão, ele precisa tomar cuidado com o testemunho dele. Se você passar num bar e ver Jailson lá, não julgue o irmão não. Pode ser que ele só tenha comprado uma Coca-Cola. Mas se você for na casa de um irmão, ele abrir a geladeira dele, ele tiver uma Smirnoff, também não julgue ele não. Porque o homem deve ser controlado. Agora, tem gente que não sabe beber, infelizmente. Quem não sabe beber, é melhor não beber nada. Porque a bebida não acrescenta em nada na vida de ninguém. Eu quero que você me liste aqui, me liste. O que é que a bebida acrescenta de positivo na vida de uma pessoa? Me diz. O que é que beber álcool acrescenta na vida de uma pessoa? Fala, pensa um pouquinho aí, pensa.
Pensa só um pouquinho, só um pouquinho. Pensa só um pouquinho. O quê? O quê? Acrescenta em positivo o quê? Nada. Nada. Se uma coisa é inútil, eu não vou gastar meu tempo com aquilo. Então o líder, ele não deve ser dado ao vinho. Não deve ser violento. Deve ser paciente, amigo do bem. Deve ter autocontrole. Um líder não pode ser descontrolado. Um pastor não pode ser descontrolado. Não pode ser ansioso. Ixi, tem muito líder ansioso aí, que troca os pés pelas mãos. Espera, rapaz. Espera o tempo. A igreja precisa ver homens que têm o seu estado de emoções controlados pelo Espírito. Calma, vai se resolver. Calma, nós vamos chegar lá. Um líder que ele não pode ser violento. Paulo está dizendo que a violência não é algo que um líder deve ter. Ele deve ter controle de Deus na sua vida. Deve ser controlado. Isso não quer dizer que você não se chateie. Eu já cometi erros, mesmo como pastor de igreja, com violência. Mas depois, graças a Deus, o Senhor me livrou da morte. E eu pedi perdão a Deus e disse: Senhor, me ajuda a não mais ser violento, a não me descontrolar. Essa semana eu parei num posto de gasolina lá em Goiânia e uma senhora ia dando ré. E eu, com muita cordialidade, porque eu parei o carro quase na bomba onde ela tinha saído, eu fiz assim para ela ficar vindo, para ajudar ela. Quando ela parou do meu lado, ela abriu o vidro dela, olhou para mim e disse: eu sei dar ré. O senhor não precisa estar me dizendo não que eu sei dar ré. Aí eu disse: mas eu só estava sendo amoroso com a senhora, cordial com a senhora. Eu não estava querendo, eu sei que a senhora sabe dar ré, eu só estava só querendo ajudar. Me perdoe. Eu sei que a senhora é fera na direção, cara. Aí ela olhou para mim. Ah, é? É. É porque eu achei que meu carro estava lhe atrapalhando. Eu pensei que o problema era eu, não era a senhora, não. Aí ela: ah, foi? Foi. Aí ela: ah, tá bom. Tá certo, querido. Obrigado, viu, pelo apoio. Aí Rafael estava do meu lado. Gabriel estava lá dentro, eu acho já, não foi, Gabriel? Rafael falou: a palavra branda alivia o furor. Exato. Em outros tempos, o pastor Bruno que plantou a ICR, lá atrás, 11 anos atrás, quando ela dissesse assim: eu sei dar ré, eu ia dizer assim: sabe nada, a senhora está toda a troncha quase batendo no meu carro aí, presta atenção, mulher. Há 11 anos atrás. Hoje não. Então, tem coisa que no ministério você vai buscando no Espírito, sabe? Outro dia, a gente foi lá para Jaboatão Centro e um irmão colocou o carro dele na frente da casa de um senhor e começou a brigar com esse irmão, a falar, e você começou a discutir. Aí eu fui lá e disse: ô meu amigo, o senhor está certo. Aí ele olhou para mim. Eu disse: me perdoe o irmão aí, é porque ele não sabia que o senhor ia ficar tão chateado. Não, mas eu fiquei chateado, não é porque ele botou, é porque era para ele ter falado comigo. Eu disse: então, me perdoe, amigo. O rapaz é jovem, ele não tem essa experiência que nós, cabeça branca, temos. Ele é mesmo, né? Eu disse: quer dizer que se ele tivesse pedido, o senhor tinha deixado? Ele disse: tinha. Eu digo: então eu posso botar o meu aqui? Ele disse: pode. Eu digo: pronto. Fui lá: bota ele na minha vaga. Entendeu isso não? Então o líder, ele tem que ter cuidado, tem que ter amor, não pode ser violento, não pode ser... Tem cara que ele gosta de dizer que ele é brabo, que gosta de dizer que anda com capanga, gosta de dizer: eu conheço gente que mata, que faz, isso acontece. Eu não conheço não, gente, ninguém não, eu sou tão ruinzinho, eu só sei levar picada de maribondo que eu vou para Cumaru, só isso. Eu não consigo, aí quem chegar vai me roubar.
eu não vou. Olha, eu sou um cara pacífico. Porque o seu monstrinho que tem dentro de Bruno, eu não quero que ele saia nunca para fora, nunca. Eu gosto dele lá dentro, quase morrendo. Porque todos nós temos dois lobos dentro de nós, o bom e o mal. E só ganha a luta aquele que se alimenta mais. Se você alimenta o lado negativo da sua vida, a raiva, a violência, é isso que vai sair para fora. Se você alimenta o Espírito, das coisas do Espírito Santo de Deus, o que vai sair é amor, cordialidade, moderação, sobriedade, temperança. Estamos quase aqui no final desse texto. Não avarento, ou seja, não ser ganancioso, mas ter uma vida contente com tudo que Deus lhe dá. A avareza tem a ver com amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. O líder é alguém que entende que o seu dinheiro é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, não para si próprio. Governe bem a sua casa, ter filhos debaixo da sua sujeição, ter ordem na sua casa, no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos. É interessante que todo esse contexto aqui, nenhuma dessas qualificações aqui, o apóstolo Paulo, ele deixou escapar que uma mulher poderia ser presbítera, por exemplo. Por exemplo, marido de uma só mulher. Essa é uma qualificação que nenhuma mulher deve ter, marido de uma só mulher. E governar bem a sua casa, o governo da casa, ser o cabeça, estar ali governando sua casa, liderando sua família, é mais uma qualificação masculina. Se você vai no grego, todas as expressões aqui estão também no masculino, porque para o apóstolo Paulo, os homens deveriam assumir o governo da igreja. Isso é 2000 anos de igreja. 2000 anos de igreja. Não ser novo na fé, novo convertido. Aqui na Igreja Cristã em Recife, nós esperamos que um líder tenha 5 anos de convertido, no mínimo, para que ele possa exercer uma função dentro da igreja. Não há uma ordem explícita no Novo Testamento, o que diz quando alguém deixa de ser neófito e passa a ser antigo na fé, um ancião na fé. Mas a Bíblia vai nos dar essas qualificações. Se um homem está na igreja há mais de 5 anos e ele está lutando para viver essas qualificações, ele está apto para ser colocado no presbitério e lutar pela fé dele como líder na igreja. Neófito é uma expressão para novo convertido, novo da fé. Deve ser espiritualmente maduro, está caminhando com Deus já há um tempo. Deve ter maturidade na sua caminhada cristã. A última coisa é ter reputação boa fora da igreja. Olha, antigamente, quando alguém dizia que era pastor lá fora, irmãos, as pessoas alugavam casa até sem cobrar nada. Hoje em dia, quando você diz que é pastor de igreja, você fecha mais portas do que você abre. E o que tem de gente querendo ser chamado de pastor, isso é um absurdo. Eu não me apresento como pastor em lugar nenhum. Tudo bem, prazer, Bruno. Ah, você é crente? Sou crente. Quando alguém descobre que eu sou pastor, fica assim, é pastor? É? Poxa. Não gosto. Porque eu fico com medo do que o mundo religioso está fazendo. O mundo religioso está tornando a função pastoral em um título desonrado. Cuidado. A reputação dos de fora é importante, Paulo está dizendo. O testemunho deve ser reconhecido pelos cristãos, mas também pelos não cristãos. Como as pessoas estão vendo o líder da igreja aí fora? A igreja precisa parar para olhar isso. O chamado dos presbíteros é um papel que a igreja tem que ficar acordada. Porque os líderes vão trabalhar aqui liderança, e eles vão estabelecer a ordem na igreja. Em Atos 11:30 diz o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui é uma situação onde os presbíteros estão claramente aqui, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e Saulo. Mandaram por Barnabé e Saulo aos presbíteros da igreja de Jerusalém uma causa para ser julgada.
Os presbíteros, eles também, aqui em Atos 14, 23, diz: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja. A igreja em comum consentimento ora e elege esses presbíteros em cada igreja, nesse período aqui, com as instruções dos apóstolos, hoje com as instruções da Bíblia. E recomendaram ao Senhor os que haviam crido. Os presbíteros eram nomeados para garantir a organização, a maturidade da igreja local. Os presbíteros também eles devem administrar, devem decidir doutrinariamente pela igreja. Atos 15, 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda, eles estavam discutindo lá sobre se deveriam, as pessoas estavam querendo voltar para as práticas judaicas, e Paulo e Barnabé tiveram uma discussão enorme sobre isso. Resolveu-se que subissem Paulo e Barnabé e alguns dentre eles aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para julgar aquela questão. Estamos vendo claramente aqui, depois do capítulo 15, versículo 6, diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para considerar o assunto, para desenvolver o assunto. Então, as questões da igreja eram resolvidas doutrinariamente entre apóstolos e presbíteros. Capítulo 16, versículo 4 de Atos diz: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Note, eles participavam de concílios para definir questões teológicas e garantir a fidelidade apostólica. Irmãos, se nós estamos vendo essas qualificações, estamos vendo o que eles fazem na igreja, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão para escolhermos sempre homens que estejam de acordo com a sua vontade, não com a nossa. Os presbíteros também cuidavam dos necessitados. Em Atos 11, 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Os presbíteros administravam muitas vezes as ofertas, garantindo que os diáconos tivessem suprimentos para serem distribuídos aos necessitados. Os presbíteros também pastoreavam a igreja, protegiam a igreja. Atos 20, 17, Paulo chama de Mileto, mandou os presbíteros da igreja virem até ele. Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo para apacentar a igreja de Deus. A palavra de Deus diz que os presbíteros devem pastorear, devem proteger a igreja que Jesus comprou com o seu sangue. A sua missão é conduzir espiritualmente a igreja. E outra coisa muito importante que os presbíteros têm que ter essa visão é combater os falsos ensinos. Atos 20, do 29 ao 31 diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo disse, olha só, irmãos, que texto. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos para após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei de dia e de noite de admoestar vocês com lágrimas e cada um de vós. Paulo aqui está se despedindo dos irmãos, está dizendo que dentro da igreja iria se levantar falsos líderes. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos aqui com esse lugar dessa maneira. Daqui a alguns anos estaremos aqui, tudo isso aqui vai estar pronto, com ar-condicionado, lugar confortável, com pessoas sentadas lá em cima, pessoas aqui embaixo, bons departamentos, salas espaçosas, organizadas. E quando essa igreja estiver muito forte, muito estabelecida, estabelecendo novas igrejas, fortalecendo novos plantadores, um dia eu vou embora dessa igreja. Um dia vai ser a minha última pregação. Um dia será o meu último culto aqui. Seja por causa da minha morte, seja por causa da minha partida, porque decidi, porque Deus chamou para ir para outro lugar. E se eu partir, seja por morte, ou seja por missão ainda nessa terra, por cumprir a vontade de Deus, lembre-se, esse é o texto que eu deixo para vocês.
porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Então, irmãos, vigiem. Lembrem-se de que por quantos anos? Não sei. Mas por muitos anos, eu, Bruno, não cessei, de noite e de dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Que a liderança dessa igreja cada dia seja mais forte. Que assim como o livro de Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas diante de Deus. Orem pelos seus líderes. 1 Tessalonicenses 5:12-13 diz: rogo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Ore a Deus, reconheça o trabalho deles. Hoje eu estava ali atrás e um jovem que veio do Impacto Radical me abraçou e disse: pastor, me perdoe, eu peço desculpa para o senhor. Eu disse: por quê? O que foi? Você estava abraçando minha filha aqui, não foi, seu cabra safado? Ele: não. É porque eu fiz o Impacto Radical e lá teve um momento que fala sobre a importância do líder na igreja. Olha, eu quero que toda a igreja cristã em Recife vá fazer o Impacto Radical agora. Se todo mundo me tratar como Miguel me tratou, toda a igreja cristã vai fazer isso. E não é por causa de mim, irmãos. É porque nós estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando. Estamos presidindo com muito temor e tremor. Eu quero que você vá para o céu. Já falei isso. O foco do meu presbitério, do meu pastorado, é que você vai para o céu. É a demonstrar você para você ir para o céu. É presidir essa igreja para que vocês vão para o céu. Porque quando chegar no céu, nenhuma das picuinhas dessa terra vão estar lá. Participem e tenha compromisso no ministério dos líderes da igreja. Efésios 4:11-12 diz: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Já lemos esse texto aqui algumas semanas atrás. Você tem dons como esses homens aqui. Coloque esses dons para que a sua participação e compromisso na igreja torne o trabalho do líder mais leve. Se queremos uma igreja saudável, precisamos de presbíteros qualificados e uma igreja comprometida em seguir sua liderança com humildade e gratidão. Então nessa semana eu peço para que você faça 3 coisas. Ore pelos presbíteros dessa igreja. Ore por Léo, por Alceane, ore por Lucas e por Alisson, seus filhos. Ore por Jordão, por Lene, por Arthur e por Cauã. Ore por mim, ore por Luciene. Não vai para casa pensando como eu vou conversar aquela conversa difícil com o pastor Bruno. Não, vai orando assim. Vai para casa pensando: como eu posso orar para que o meu pastor tenha mais sabedoria, que ele consiga fazer as coisas com melhor assertividade para a glória de Deus. Também ore por aqueles que estão sendo colocados para votação como presbíteros. Ore por pastor Giovanni, pelos seus filhos, sua esposa, seus netos. Ore por Márcio, por Vanessa, seus filhos. Ore por mim, porque todas essas qualificações que eu leio todos os dias
Porque o meu livro de cabeceira é 1 Timóteo capítulo 3. Todo dia, Giovanni, eu tenho que ler esse livro. 1 Timóteo 3. Para ver se eu estou progredindo nas qualificações, sabe? Porque eu não tinha todas as qualificações quando eu iniciei esse trabalho. Eu não vou ter quando eu terminar. Mas eu vou me esforçar para ter o máximo dessas qualificações. Assim, ore, primeiro dia, primeiro conselho, ore pelos presbíteros. Segundo, encoraje sua liderança. Encoraje seus líderes. Apoie eles. Ajude o seu líder a se sentir mais forte na caminhada dele. Orar, apoiar e encorajar. E a terceira coisa, seja um cristão participativo, maduro. Carregue as cargas junto com o líder da igreja. E que Deus levante homens para cuidar fielmente do rebanho de Deus. E que suas mulheres cuidem desses homens enquanto eles cuidam do rebanho de Deus. Para que a igreja seja edificada e para que mais e mais pessoas possam encontrar com Jesus Cristo. Vamos baixar nossas cabeças. Pedir a Deus, irmãos, que venha sobre nós nessa noite. Aproveite agora esse tempo, ore pela vida do presbítero Léo. Pedir para ele vir aqui na frente. Pedir para que o presbítero Jordão venha aqui na frente. Cadê o Jefferson? Também já foi presbítero da igreja. Pedir para que Jefferson venha aqui na frente. Pedir para que Gabriel venha aqui na frente, será evangelista. Pedir para que o pastor Giovanni e Márcio venham aqui na frente. Esses irmãos que carregam esse peso ministerial na igreja muitas vezes. Marcos Pablo não está aqui, mas essas figuras aqui são figuras que têm. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que servem na igreja, mas essas pessoas, elas têm nos últimos anos, cada um no seu tempo, servido aqui. Olha, deixa eu falar para você, eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu sou incompleto, imperfeito. Muitas vezes, na minha aceleração, Léo me desacelerou. Muitas vezes, os meus medos, Jordão me encorajou. Muitas vezes, na minha angústia, uma observação de Jefferson me aliviou. Muitas vezes, num dia de choro e nó na garganta, foram os ombros de Giovanni que eu molhei. Numa perspectiva futura, eu vejo na vida de Márcio alguém equilibrado para a regência da igreja, para o serviço como presbítero regente. Me dá esperança. Na plantação de uma nova igreja e na fidelidade a Deus e a igreja local, Deus manda esse jovem aqui, que tem servido a Deus lá em aldeia, e tem um coração para plantar uma igreja, mas também tem servido aqui nessa igreja. Gabriel. Eu poderia falar de outros irmãos aqui. Eu poderia falar de Edson, que serviu aqui como tesoureiro tantos anos, e foi um homem fiel e ainda é fiel a Deus. E muitas vezes me amparou nos meus dias de dificuldade. E outros amados que estão aqui. Ninguém é líder sozinho. Todos nós somos incompletos. Somos completos quando estamos juntos. Então esse ano nós temos Jefferson para ser um evangelista na igreja. Temos os irmãos aqui no presbitério e Gabriel como evangelista em aldeia, mas ainda vindo para o culto aqui. Temos Léo e Jordão,
que vão descansar dos seus presbitérios. Irmãos, orem por esses irmãos, pelas demandas. Esse aqui, liguei para ele essa semana, vamos ali em João Pessoa comigo? Eu vou pregar na igreja lá. Ô, meu pastor, ainda estou no cabo de Santo Agostinho ainda. Eu digo, ô, rapaz, queria tanto que você fosse. Coitado, o irmão quer servir, mas está lá trabalhando, tem o emprego dele. Tudo bem, não tem problema. Ore pelo coração de Léo, pelo coração de Jefferson. Porque a igreja, irmãos, ela não é governada sozinha. Ela tem homens que carregam nas costas o legado que Deus nos deu para carregar, que é o peso do Evangelho. Então essas qualificações, esse trabalho aqui, os presbíteros são muito importantes. A liderança de uma igreja é muito importante, porque é ela e esses homens aqui, eles precisam da sua oração. Então vamos orar agora por eles. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Sejam os candidatos ao presbitério, candidatos ao ministério de evangelista, os presbíteros que estão saindo. Esses irmãos estão aqui. Olha, esses irmãos poderiam agora estar aqui, ó. Alguns poderiam não estar aqui hoje, mas esses homens têm servido nessa igreja. Têm sido fiéis a Deus por ser fiéis a essa igreja. E eu tenho certeza que se Deus me levar hoje, a igreja sobrevive. E eu acho que antes que você fique com sua mão levantada, pode baixar um pouquinho, que eu lembrei outra coisa para falar. Outubro e novembro do ano passado foram os 2 piores meses da minha vida. Piores. Quando recebi a mensagem que André tinha dado entrada no hospital, eu mandei mensagem para ele: André, está pensando em alguma coisa? O que foi que houve? Você falou que você está no hospital. Ele nunca mais me respondeu. E a situação foi se agravando, e nós ligávamos para Bel, orava, e corrente de oração aqui, corrente de oração lá. E chegou a notícia: André partiu para Jesus. E a gente cogitou em comprar passagem, voltar na metade da viagem. E um presbítero lá chegou para mim, um presbítero, um cara que nem prega na igreja, mas naquele dia pregou para mim. Chegou para mim e falou assim, eu falei: olha, eu vou voltar para o Brasil. E ele falou: Bruno, os líderes que você está formando estão tomando conta da igreja lá? Eu disse: estão. Eles estão lá, não estão? Estão lá. Ele disse: então não era para você estar lá. Deus permitiu você estar aqui, no momento talvez mais difícil da congregação que você está trabalhando ela há 11 anos, para justamente mostrar para você que você trabalhou, e a congregação e os líderes que lá estão prontos para cuidar da igreja sem você. Ele falou: well done, my son. Bem feito, meu filho, o seu trabalho foi bem feito. Bel, você sentiu falta de um acolhimento pastoral, do cuidado pastoral? Bel não sentiu falta. Por quê? Porque esses irmãos estavam com você, não estavam, Bel? Em tempos específicos. Ou seja, irmãos, eu não estou fazendo a igreja para Bruno ser essencial. Nós estamos formando a igreja para Cristo ser essencial aqui, amém? Amém, irmãos? Aonde o meu pastorado na vida desses aqui, lembro quando o Léo chegou na nossa igreja a primeira vez, triste, cabisbaixo. Eu olhei para ele e disse: você vai tomar a ceia do Senhor com a gente hoje. Foi ou não foi? Ele era batista, hoje ele é de Cristo. E ele tomou a ceia do Senhor. Lembra como cada irmão desse aqui. Então Deus tem usado o pastorado, o presbitério dessa igreja, para que essa igreja ela viva, ela esteja relevante na vida dos irmãos, comigo
ou semigo. Se eu estou aqui, se eu não estou, esses irmãos estarão aqui para te servir. Amém, irmãos? É bom que a gente lembre disso, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, de alguma maneira, através da vida desses homens aqui. Vamos agora sim estender nossa mão e orar por eles aqui. Senhor Deus, eu quero orar pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Eu oro pela vida de Márcio, Giovanni, Jefferson, Jordão, Léo, Gabriel, esses que estão aqui, que o Senhor tem separado para o ministério da palavra, para o ministério do evangelista, para o presbiterato da igreja local. Que as qualificações de 1 Timóteo, capítulo 3, possam estar no coração de cada um deles, na vida de cada um deles, na conduta de cada um deles, no casamento de cada um deles, no testemunho de cada um deles, na sobriedade de cada um deles, porque o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. E esta igreja, Senhor, ela não é servida por qualquer um, mas por homens que o Senhor coloca neste mundo para carregar o peso do ministério. Obrigado, Senhor, por minha vida, um miserável, pobre, pecador, totalmente dependente da Tua graça, que o Senhor separou para conduzir não só esses irmãos, mas essa igreja. Ó Senhor, me ajuda a ter um coração mais e mais dependente do Senhor. Que nossa igreja possa reconhecer nos líderes o caráter de Cristo e seguir cada um aqui como se estivessem honrando o próprio Jesus. Não que sejamos bons, mas porque o Senhor nos constituiu bispos sobre a igreja que o Senhor comprou com o teu sangue. Então eu oro por todos eles e abençoo a vida de cada um deles, a carreira de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Façam isso.